ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do Grupo Raman Neves de Comunicação. Barrancos desabam e casas são destruídas em Manaquiri, região metropolitana de Manaus. Polícia investiga a morte de cabeleireira assassinada na zona sul da capital. O governo vai usar recursos do Fundeb para pagar abono de professores e pedagogos do estado. Empresários amazonenses temem prejuízos com lei que legaliza a isenção de ICMS para outros estados. No esporte, Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica revela novos talentos para a seleção aqui na capital. E como foi o eclipse solar aqui no estado? Em muitos lugares, pouco se viu do fenômeno. O Jornal em Tempo dessa segunda-feira já está no ar. Boa noite. Pelo menos 6 casas foram engolidas por barrancos em Manaquiri, na região metropolitana de Manaus. É o fenômeno das terras caídas que causa prejuízos por lá e coloca a vida dos moradores em risco também, como mostram os repórteres Gato Júnior e Fred Rocha. A comunidade fica a mais de 60 quilômetros de Manaus pela M070. A partir daí, o restante do caminho é pelo Rio Solimões. Depois de 10 minutos, nós chegamos aqui na comunidade. Foi exatamente naquele trecho onde a terra cedeu. As casas que ficavam aqui foram engolidas. Olha o cachorro, olha o cachorro. A gente via o antes, né, e o depois. E isso é muito complicado para a gente que está aqui acompanhando de perto, né? Os postes de energia caíram. A comunidade está sem luz. Até a criação de gado de uma fazenda foi perdida. O estrago deve ser ainda maior. Pouco a pouco, a terra continua cedendo. Mais à frente encontramos esses moradores da própria comunidade nas margens do rio. Agora a gente está desembarcando literalmente aqui na comunidade, onde o pessoal está trabalhando. Inclusive aqui tem muita gente já preparando ali aquela estrutura. O que vocês já estão fazendo aqui, mestre? Olha, desde ontem nós estamos aqui empenhados nessa obra, apesar desse acidente que aconteceu, né? E aí estamos tirando essas casas, puxando para cima de boia para não perder de tudo. Os ribeirinhos usam a madeira da espécie assacu. Elas boiam na água, por isso são a base dos flutuantes. É uma luta contra o tempo. Outras 20 casas podem desabar com a terra. Os moradores fizeram este trilho para levar as casas até o rio. É engenharia de ribeirinho. É o instinto de sobrevivência. Eles tentam levar a igreja da comunidade para a água. Isso é cena comum aqui na região, como mostra este vídeo. A casa de seu Raimundo é uma das próximas. Paguei para levantar, 4 mil e pouco reais paguei para levantar e agora vai virar flutuante. Eu espero que dê tudo certo. A comunidade, com pouco mais de 1.000 pessoas, que já era unida, agora está ainda mais. A situação nossa é essa agora. Ajudar uns aos outros, né? Para poder ficar aí sobrevivendo. Esta casa, partida ao meio, é de Eliseu. Ele teve tempo de salvar alguma coisa e fez o que parecia impossível. Nós colocamos ela no ombro, literalmente trouxemos para cá, os pedaços, porque não tinha condições, era poucas pessoas para trazer ela inteira. Enquanto uns lutam para salvar o que ainda resta, outras 6 famílias lamentam. Seu Agostinho viu tudo que tinha a ser destruído. Era dele a residência que mostramos no início da reportagem. Como é que foi? Rapaz, ela desceu direto e... Aí nós tentamos pegar e não deu para encostar não encostamos ali. Só. Essa casa foi parar no rio? Foi. Os técnicos da Defesa Civil dos municípios próximos, como Manacapuru e Manaquiri, estão na comunidade. Trouxemos rancho, água, trouxemos também a saúde. Bom, nesse momento, numa situação dessa tão delicada,
nós estamos fazendo o possível. Quem perdeu a própria casa teve que ir para um lugar mais distante da margem do rio. Nesta igreja encontramos colchões e água, mas não havia ninguém aqui. Todos estavam ajudando a salvar o pouco que ainda resta. O fenômeno das terras caídas é comum nesta época do ano aqui na região. Ele é consequência da cheia dos rios. É que quando o nível das águas desce, áreas que antes estavam inundadas ficam comprometidas. O rio acaba erodindo a base do barranco e o barranco acaba cedendo de forma abrupta. E geralmente as terras caídas ocorrem agora no período da vazante, principalmente na fase final dela, que é o mês de outubro e o mês de dezembro. As partes mais prejudicadas são as margens dos rios. Aqui no Amazonas, 11 municípios das calhas do Juruá, Purus e Madeira estão em estado de alerta por causa da vazante. A polícia investiga a morte de 2 homens aqui na capital. Um pode ter sido vítima de agressão e o outro foi assassinado com um tiro na cabeça. Os 2 aconteceram na zona oeste da capital. João Campinas de Souza, de 55 anos, foi encontrado morto nesta área de mata na Avenida Brasil, na Compensa. De acordo com a polícia, o homem foi encontrado com marcas de agressão pelo corpo e foi abusado sexualmente. Já a família relata que ele estava desaparecido desde a sexta-feira. Dia desse também apareceu uma outra ali, morta, e agora esse aqui morto. Então o negócio aqui na Avenida Brasil realmente está muitíssimo perigoso. Os parentes disseram que a vítima trabalhava como ajudante de pedreiro e sempre saía de casa para catar latinhas pela cidade. Ele estava vestido apenas com um abadá e uma cueca vermelha. Havia também pedras e preservativos próximo ao corpo. Ainda de acordo com a polícia, no corpo do homem havia perfurações na cabeça e pescoço. A perícia confirmou o abuso sexual. Também na Compensa, um homem com aparência de ter entre 20 a 25 anos foi morto na tarde desse domingo com um tiro na cabeça. O crime pode estar relacionado ao tráfico de drogas. Antônio Souza, de 19 anos, morreu depois de ser atingido ontem com um tiro em uma parada de ônibus na Alameda Cosme Ferreira, na zona leste de Manaus. Segundo testemunhas, o suspeito desceu de um ônibus e efetuou 3 disparos contra a vítima, que faleceu no local. Um familiar disse que Antônio já havia sido ameaçado de morte por causa de um homicídio que ele cometeu em 2015, quando tinha 16 anos. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. Os 3 casos vão ser investigados pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Em instantes, cabeleireira é assassinada na zona sul de Manaus e ainda o governo vai usar recursos do Fundeb para pagar abono de professores e pedagogos do estado. É daqui a pouco.